Nesta aula de matemática discreta, nós veremos as funções. Então, os objetivos desta aula são apresentar a definição de uma função, mostrar a diferença entre uma função e uma relação binária, já que função é um caso específico de relação. Apresentar o que são as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, relembrar alguns conceitos que nós já vimos lá na época das relações e agora aplicados a funções. Então, o que é uma função inversa e uma função inversível, o que é uma composição de funções. A ideia, então, é capacitar o aluno para que ele possa utilizar esses conceitos e propriedades das funções na resolução dos problemas computacionais. O problema da aula de hoje é um problema de composição de funções. Então, são dadas duas funções aí, a f e a g, e eu quero que vocês listem para mim, demonstrem para mim o que seriam então as composições dessas duas funções, variando aí a ordem e os elementos que estão sendo compostos, tá? Veremos isso na aula de hoje. O que é uma função, então? Informalmente, a função é um mecanismo que vai transformar uma entrada em uma saída. Então, se fôssemos pensar, por exemplo, na função ilustrada aí, nós teríamos uma função que, dado um elemento de entrada, um x, ela retorna como saída esse elemento ao quadrado. Então, por exemplo, se eu der de entrada para essa função o número 2, ele vai me dar como saída o número 4. Tá? Então, a função ela é composta de três partes. Ela tem que ter um domínio, que é um conjunto a partir do qual os valores de entrada vêm, não é? Então, é o conjunto dos valores iniciais. Ela tem um contradomínio, que é o conjunto de onde partem os valores finais. E ela tem, o que é mais importante aqui, a associação propriamente dita. Então, ela me diz como que eu vou combinar os elementos de entrada para gerar, ou processar os elementos de entrada para gerar os elementos de saída. Então, uma definição formal de função é dados S e T, dois conjuntos, uma função definida de S para T, que nós representamos assim, a função f, definida, usamos os dois pontos, de S para T, então eu sei que esse S é o domínio e esse T é o contradomínio. Essa função ela vai ser um subconjunto do produto cartesiano de S por T, tal que cada elemento de S vai aparecer exatamente uma vez como o primeiro elemento do par ordenado. Então, essa característica é que faz a função ser diferente das relações que a gente viu até então. Então, o S é o domínio e o T é o contradomínio dessa função. A gente sabe que se o par ordenado ST pertence à função, é porque o T é o resultado da aplicação de F na entrada S. Tá? A gente diz que o T é a imagem do S nessa função, e a gente também fala que o S é a imagem inversa de T nessa função. Tá? Então, olhando isso graficamente, nós temos o S é o domínio, o T é o contradomínio, então nós sabemos que a função f, ela associa esse elemento S a esse elemento T, tá vendo? Levando o elemento S do domínio ao elemento T do contradomínio, que é a imagem de S. Então, o conjunto de elementos que são imagem de algum elemento do domínio forma também um terceiro conjunto importante aqui quando a gente fala de função, que é o conjunto imagem, tá? Então, os primeiros elementos desses pares ordenados que definem f, eles vão vir do domínio. Os segundos elementos, eles vão vir do contradomínio. E esses segundos elementos formam o conjunto imagem, tá? Então, a imagem ela é um subconjunto do contradomínio, não necessariamente igual a esse contradomínio. Tá? Então, comparando a função com a relação binária, o que nós vimos? Função é um conjunto de pares ordenados. Relação binária também é um conjunto de pares ordenados. Então, por que a função é diferente de relação binária? Porque a propriedade de uma relação binária que torna uma função é que todo elemento do conjunto S tem um único valor em T associado a ele. Tá? Então, essa limitação, por essa limitação, eu tenho que associar todos os elementos do domínio S exatamente uma vez com os elementos do conjunto T. Eu não posso ter dois pares ordenados iniciando pelo mesmo elemento.
tá? Então, todo S que pertence ao domínio vai aparecer exatamente uma vez como o primeiro elemento do par ordenado. Tá? Os primeiros elementos dos pares vão vir do domínio e os segundos elementos do contradomínio. Então, por exemplo, se a gente olhar para essa função, aquela função que era o nosso exemplo, né? Então, ela é uma função em que ela tem como domínio e contradomínio o conjunto dos inteiros. Então, dado um número inteiro, essa função gera para mim como imagem para esse número inteiro, ele elevado ao quadrado. Então, o domínio de f é o conjunto dos inteiros, a imagem de f vai ser o conjunto de todos os quadrados perfeitos. Lembra que eu já falei isso para vocês? Os elementos elevados ao quadrado a gente chama de quadrados perfeitos, tá? Então, o valor da minha imagem, por exemplo, para o número menos 4, o que vai ser? Vai ser, ao dar o menos 4 como entrada para essa função, ele vai retornar como saída o menos 4 ao quadrado, ou seja, 16, tá? Quais são as imagens inversas do 9? Ou seja, quem são aqueles elementos que, dados como entrada aqui para o f, ele gera para mim um 9 como saída? Eu estou falando dos números inteiros, então eu tenho duas imagens inversas do 9, o menos 3 e o 3. Certo? Então, esse conjunto, né, de pares ordenados de f vai ser um conjunto assim, né? Então, eu vou ter lá do menos 3, por exemplo, listando alguns pares ordenados, né? O menos 3 gera o 9, assim como o 3 gera o 9. O menos 2 gera o 4, assim como o 2 gera o 4. O menos 1 gera o 1, assim como o 1 gera o 1. E o 0 gera o 0. Vejam que não tem problema eu repetir o segundo elemento do par ordenado. O que eu não posso é repetir o primeiro elemento, tá? Então, a imagem de dois inteiros pode ser a mesma, tá? A restrição para ser função é que o primeiro elemento do par apareça apenas uma vez. O segundo pode repetir. Tá? Isso é muito importante, isso que faz de uma função ela ter um papel tão importante na matemática, né? Toda vez que eu dou um elemento de entrada, a resposta é sempre a mesma, ela não vai variar. Se eu pudesse levar do primeiro elemento de um par ordenado, eu pudesse ir para dois diferentes, então quer dizer que se eu desse um 2 de entrada para essa função, num determinado momento ela poderia me retornar um 4, mas em outro momento ela poderia me retornar, não sei, o 7, tá? Isso não é adequado na matemática de jeito nenhum, não é? Então, por isso que a função tem um papel tão importante. Essa maneira direta dela gerar sempre o mesmo elemento de saída, dado o mesmo elemento de entrada, tá? Então, vamos ver se vocês entenderam aí o conceito de função. Então, eu apresento para vocês da letra A até a letra E. Nós temos aí possíveis funções descritas de maneiras diferentes, né? Por exemplo, na letra A e na letra B, são listados os elementos, né, os pares ordenados dessa função. E nas demais letras, na letra C, por exemplo, eu estou descrevendo lá quem é o domínio, quem é o contradomínio, né? Nos números naturais, no caso, e estou descrevendo como é a função, dado um elemento de entrada, como é que eu gero um elemento de saída. Estou escrevendo aí claramente quem é a associação. E nas outras letras, na letra D e na letra E, eu estou mostrando graficamente essas funções. Tá? Possíveis funções. Então eu quero que vocês me digam quais dessas relações são realmente funções, lembrando da restrição de função. Para ser função, os elementos do domínio têm que aparecer associados exatamente uma vez com os elementos do contradomínio, ok? Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.